Show. Sejam bem-vindos a mais um Misa Maria Entrevista. Hoje nós viemos aqui, voltamos com esse quadro, que é um quadro que a gente já fez algumas entrevistas aqui. Entrevistamos o cara da Terra Domo, o cara que acredita que a Terra na verdade é domo, não é uma esfera. Vários domos, na verdade, são vários domos. E nós entrevistamos também recentemente os luciferianos aqui de Gravataí, que tiveram o templo deles, proibido de abrir, né? Foi uma treta bem grande que teve aqui no Rio Grande do Sul. E foi uma boa entrevista com os caras também. Então hoje nós viemos aqui para reinaugurar esse negócio aqui com o Hércules Pereira, que é o Matéria Escura, né? O teu canal no TikTok, no YouTube, no Instagram é o mesmo nome, né? Isso, está aí. Tá. E ele vai aqui para falar com a gente sobre evolução versus criacionismo e também vai falar um pouco sobre a origem da vida, porque tem novidades e que a gente quer discutir sobre isso, então vamos aproveitar e vamos falar. Primeiramente, se você está vendo esse vídeo, deixa um like, comenta e deixa ele rodando até o final, porque a retenção ajuda no canal. Se quer ser membro a partir de R$5 e segue o Hércules nas redes sociais dele. Vai estar aqui na descrição do vídeo, porque eu esqueci, não tem como colocar aqui agora, nesse momento, o arroba dele, mas eu vou colocar no vídeo lá e você pode seguir ele também. Hércules, se apresenta, quem tu é, o que tu faz, como é que tu chegou aqui e como é que tu foi parar no podcast dos Três Irmãos. Salve, salve, meus queridos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, viu, meu querido? É um prazer estar aqui nesse canal que traz senso crítico e traz discussões bem interessantes, sabe? Eu vejo muitos reacts, eu vejo muitas coisas legais que é importante para a atualidade, para as pessoas. É sempre necessário alguém sujar as mãos, como eu costumo dizer, né? Ninguém quer fazer um trabalho difícil, mas alguém tem que sujar as mãos reagindo a coisas extremamente escrotas e explicando o óbvio, né? É uma coisa que tem que fazer. Então, primeiramente, eu agradeço o convite, que é uma pessoa que traz o senso crítico. E o que eu faço da vida, quem sou eu? Sou professor de Química, sou licenciado em Química. Eu tenho mestrado na área de Química também, na área de concentração físico-química. E o doutorado na mesma área também, mesma área de concentração. Tenho alguns artigos publicados, sou bem citado, inclusive, no blog acadêmico. Apesar da idade da minha carinha, o pessoal às vezes não dá muita confiança, né? não tem barba, né? Não tem barba direito. É bem mais que a maioria dos divulgadores científicos, que eu costumo dizer, brincar com o pessoal aí. O pessoal na moral, né, que eu digo, não esquecer a carinha na moral. Mas é uma coisa muito bacana, viu? Eu gosto, por exemplo, de fazer a divulgação científica, que eu acho que é uma das coisas que faltou, e por isso nós estamos vendo as outras cidades que a gente está vendo agora. Por exemplo, tanto as que a gente viu no passado, que se projecionou de forma nacional, não precisamos nem comentar certas coisas que aconteceu, e muito é pela falta de informação, tanto que eu senti uma grande lacuna. Essa lacuna da química, ela não é só na escola, ela é em todo o Brasil, né? Todo mundo tem dificuldade na química e na internet é pior ainda, sabe? Sim. Então, é uma coisa que é importante. Nós vimos trocar uma ideia com as pessoas, trazer mais para perto a química que não é chata, que nem eu digo, e explicar as coisas, abordar de maneira mais interessante as pessoas entenderem por que é importante elas saberem química. As pessoas que são mais próximas de mim, que me acompanham mais no meu trabalho, elas já sabem que é interessante você saber química. Às vezes é interessante, que nem eu digo, não é você ver o foguete voando, é você saber por que o foguete está voando. Tem uma grande diferença entre as duas coisas, né? E é uma coisa muito legal, que nem eu digo. Que nem eu digo, olhar Clay Clips não resolve o problema. O problema é você entender as interações físicas, a radiação que vai ter ali, tudo. É uma coisa muito bacana. Então, eu tento fazer essa interface e também combato desinformações de um querido amigo meu, da química, do meu coração. Ele ora por mim, inclusive, direto. Ele falou isso para mim, então por isso que eu estou falando para as pessoas que ele ora por mim. No Ele ora podcast por mim, também fala. então a gente está bem. Acho que é por isso que eu até tive doente os tempos aí, mas vamos esquecer essa parte. Vamos ver. Então, até um dos grandes pontos meu, eu tento não perder muito tempo com algumas coisas que eu trato em relevante, mas algumas pessoas que têm carteira, a gente tem que fazer contraponto a elas, porque senão elas acabam disseminando coisas extremamente falsas e perigosas para a sociedade. E isso é um perigo, né? A gente tem o Brasil, que é um país com uma massa muito grande, fácil de você mover para lá e para cá. Então é isso que eu tento fazer, pessoal, divulgação científica e estar mais próximo do público ainda. Pois é, e uma coisa que. Essa parada da desinformação é algo que me incomoda muito, assim, porque é muito fácil, assim, tipo, tu começa assim, por exemplo, o criacionismo pra mim, aquela coisa assim, não, mas qual é o problema de deixar ensinar design inteligente nas escolas, né? É tipo assim, cara, tu já tem um consenso científico, sabe? As pessoas já sabem como é que funciona. A evolução tá lá, assim, ó, tem uma pilha de toneladas de evidências pra dizer
E os caras simplesmente olham pra isso e dizem, não, é mentira, essas evidências são falsas. Mas nós temos aqui uma outra suposição sem nenhuma evidência e a gente acha que ela é melhor e que a gente tem que ensinar junto lá na escola. Aí disso pra tu ensinar que homeopatia cura alguma coisa é dois tempos, né? A astrologia vai se tornar uma das maiores referências se isso virar ciência, que nem eu digo, né? Puta que pariu, né? E, Puta que e eu tenho pariu. problemas que eu penso em como seria, por exemplo, uma prova de design inteligente. Exemplo, Hum, você está lá numa prova, no lugar de evolução, a prova é de design inteligente. uhum, Você não sabe a resposta, mas se você disser porque foi criado por alguém ou foi criado por um Deus, pronto, você gabaritou a prova. Eles não têm mecanismo que explique. Por exemplo, a evolução, você tem que ter um mecanismo, um nicho que vai mostrar por que que aquele animal tem uma coloração, por que que ele tem uma característica. é. Você tem um mecanismo que explica a evolução, um mecanismo. Um mecanismo que eu e você estudamos e a gente desenvolve eles e tenta aplicar para vários outros conceitos, até mesmo de ecologia, né, de ecossistemas, dentre outras várias aplicações. Então, é uma coisa muito bacana. Por exemplo, a prova do design inteligente, por eles não ter um mecanismo e a resposta, qual que seria a resposta da prova? Foi criado e pronto? Então, Deus que fez, Deus. Não, mas mas tem aquele probleminha assim naquele bicho, não, mas é que Deus fez ele assim, tá tudo certo. Chega exato. sempre nesse É, ponto assim que não tem retorno daí. é o viralizador aqui do YouTube, né? Você, por exemplo, ter uma carteira legal, Aham. por exemplo, ter uma posição legal, ser um cara culto, entre aspas, culto, pode até simular que é culto e dizer assim, foi Deus. Pronto, no outro dia você estoura. Você vai ter um monte de views. Agora, você tenta explicar os mecanismos, tenta tirar a palavra Deus de tudo isso para você ver, mesmo eu não sendo um ateu, inclusive, né? Pois Que eu é fico brincando importante com o pessoal, destacar, né? né? E ainda eu fico brincando com o pessoal. Só que uma coisa que eu digo, né, pessoal, não é a questão de, que nem eu digo, você tem uma água contaminada, não adianta você acreditar em Deus ou não faz diferença nenhuma você é ateu ou crente. O que você tem que saber? O mecanismo de descontaminação da água. Verdade. Então, o Porque orar não vai mecanismo é resolver. importante. Exatamente isso. E é muito. Eu acho muito cansativo, porque assim. É aquela coisa assim, é o Deus das falhas, né? Tu sempre tá ali em algum. Tu tá chegando num ponto, tipo, a gente descobriu tanta coisa legal, né? Olha como é que o universo funciona, olha. Tem um. Eu sempre. Ultimamente eu tenho citado um meme que eu achei maravilhoso, que é basicamente o cara dizendo assim. Uma pessoa reclamando da vida e tal, e o cara dizendo assim, sou nada no universo, sou ninguém no universo. Aí o outro cara dizendo assim, não, mas eu sou a evolução do universo que chegou a um ponto onde o universo mesmo criou alguém pra olhar pra ele e reconhecer que ele existe, sabe? Isso é muito mindfuck, assim, quando tu parar pra pensar assim, cara, a gente é a culminação do universo olhando pra si mesmo e vendo que ele existe. E é muito tri. E as pessoas chegam, não, mas é que chega num ponto assim, não tem uma explicação, já bota Deus, assim, bota Deus aqui que tá tudo certo. Assim, e aí a gente Exa- não vai adiante nunca, né? Exatamente isso. O Deus, né? A hipótese de Deus, eu sou teísta, né, pessoal? Todo mundo sabe que eu tenho um tipo de fé e um tipo de crença. Uhum. Mas a hipótese de Deus, quando você coloca ela no meio de uma resposta, que é uma resposta natural, que é uma resposta que você está observando, que eu e você estamos observando. Por exemplo, eu e você agora começamos a analisar o vidro do seu óculos e a gente vê que em alguma parte dele tem uma parte que eu e você não conseguimos responder. Uhum. Logo, foi Deus que mexeu ali, ou Deus que fez alguma coisa, né? A Uhum. verdade é que Deus também é uma desculpa preguiçosa nesse aspecto, tá, pessoal? Ele é uma grande desculpa preguiçosa para você não estudar mais a fundo, e também é uma desculpa preguiçosa porque aquela pessoa que sabe um pouquinho mais, ela manipula aquela que sabe um pouquinho menos com a ignorância dela, porque ela sabe que sabe Exatamente. um pouquinho menos não vai perguntar. Então ele também é o Deus da ignorância, que nem eu digo quando o apelo é desse tipo aí. Como é que foi que tu parou no podcast dos Três Irmãos pra encarar os caras? Eles já te conheciam, os dois também, ou só o Antônio te conhecia? Ele já me conhecia, ele já acompanhava um pouco o meu canal também. Uhum. Apesar do meu canal não ter muito alcance, que nem eu digo, a ciência é complicado, né? Mas agora a gente está fazendo outros mecanismos para melhorar o alcance. É Mas, muito bom. enfim, a gente está tentando aí, né? Que nem eu digo para o pessoal, a gente vai tentando e vai conquistar o mundo, depois a gente conquista Marte antes do Elon Musk, né? É a brincadeira essa parte. É verdade, é Ah, verdade. tem uma coisa legal, que é, eles me conheceram principalmente, muito provavelmente, pelo apoio do pessoal que é ateu, inclusive, olha que é uma coisa doida aqui, ó. Todos o pessoal que me segue, que são ateus, eles sabem que eu não sou ateu, mas Aham. eles apoiam meu trabalho, eles gostam do meu trabalho, eles me acompanham, porque lá a gente fala de ciência sem, tenta tirar todos os viés possíveis, dá o relato técnico, né? E Uhum. tenta abordar muitas coisas, tenta pensar e até mesmo vislumbrar, quem sabe, um futuro
que é uma coisa interessante a ciência, né? E aí a gente também acaba combatendo muito desinformação, porque eu acabo sendo um dos poucos químicos, tem o Francisco Quilmento também, que ajuda muito, a Uhum. professora Kelly também, que é da área da química, e o Francesco, que ele também estuda muita química, ele é engenheiro, Tá e bem daí assessorado. eles acabam ajudando muito também nesse combate à desinformação e tudo mais. Mas acaba que não tem muitas pessoas nessa área, sabe? Sim. Não é muitas. Tipo, você conta nos dedos a maior parte. Você tem muitos químicos no YouTube, tem. Só que a maioria deles não se propõe a esse tipo de trabalho, porque, que nem eu digo, é um trabalho chato. Você suja as mãos, né? Você se torna Batman em Gotham, que eu costumo dizer. Então Uhum. você acaba. Você tem que ouvir coisas que você não quer, você tem que ter um pouco de paciência. E é chato, né? Depois de você sair da academia, faz um doutorado, publica artigos, você imaginar que Tem que tem um ouvir esse tipo químico. de asneira. Tem que ouvir esse tipo de Não, asneira. tem um químico agora que quer trocar a própria nomenclatura de radiação alfa e hélio porque ele acha que é a mesma coisa, né? Aí ele fica brigando com isso, fica inventando os mecanismos aí para ver se. Então ele vai contra a própria IUPAC, tipo, cara, ninguém inventou aqueles nomes. Os nomes estão lá na IUPAC. A gente segue nomenclaturas, né? Tipo, por exemplo, vou querer mudar o nome da caneca agora só porque eu chamo de outra coisa. Uhum. Pô, o nome é caneca. O nome Mas da coisa enfim, é as caneca, né? pessoas. Não tem por que mudar, né? Mas resumindo, sabe, a história lá do podcast Três Irmãos foi por mais influência, assim, do Antônio Miranda, tá? Ele Nada. tem muito. Ele que me ajudou, ele que me escolheu para estar lá, e ele também ajuda no crescimento do meu trabalho lá, por causa da questão mais crítica e mais cética que a gente tenta trazer. Sim, sim, sim. Não, e é muito massa, porque, tipo assim, a gente. Eu, por exemplo, assim, que sou ateu, eu conheço alguns aqui do Brasil, mas ainda é uma comunidade que tá crescendo aos poucos, assim, né? E também abaixo de pau, né? Porque todo mundo. 80% do tempo é tu tomando pau na internet de alguma coisa, né? Mas a gente Sim, tem divulgadores científicos que estão se destacando, e que nem a gente conversou antes de tu vir aqui. O Forrest Valkai, por exemplo, é um que eu adoro assistir, tá ligado? O cara manja muito de biologia, o cara faz uma divulgação científica foda. E eu sinto que a gente, aqui no Brasil, a gente não valoriza tanto os nossos divulgadores científicos. E eu acho também, tipo assim, o pouco de plataforma que eu tenho, eu vou usar essa plataforma para ajudar alguém que tá fazendo uma coisa legal, sabe? Então vou te ajudar, vou tentar fazer as pessoas que eu conheço, pelo menos, ter um pouco mais de visibilidade. Então, eu acho que é legal que, tipo assim, o Antônio viu, assim, teu trabalho, tipo, pô, vamos valorizar esse cara aqui é bom pra caralho, tá ligado? E tanto é que quando vocês foram lá, eles não... porque, assim, ó, uma coisa que me irritou muito, porque eu assisto muito esses debates, eu gosto de ver esses debates porque eu gosto de ver o Eberlin falando as coisas absurdas que ele fala. No começo do canal, nosso canal era só react do Eberlin, praticamente. Foi quando ele começou a fazer um monte de podcast. E aí eu assisti o debate, eu comecei a assistir aquele debate do Pirula com eles. E cara, foi uma das coisas mais horríveis que eu assisti, porque assim, eles não deram conta do recado. E eu fiquei, porra, mano, meu, vocês estão deixando a bunda, sabe? A bunda mostra pra eles estão dando no meio de vocês aí, o que tá acontecendo? E os caras sambaram na cara deles. E eu fiquei muito irritado. Daí quando foi tu e o Miranda lá, pelo menos de um lado era tu com a experiência e querendo ou não, tem que ter o argumento da autoridade às vezes, né? Porque tem. eles não respeitam se tu não tiver. Então foi muito legal ver tu dando assim no meio dele assim, não, mas eu sei que eu tô falando porque eu sou químico e fala, cala a boca, cala a boca. E aí foi muito legal de ver, assim, por isso que eu acho que foi uma boa combinação que vocês fizeram. Sim, é muito interessante, sabe, mano? Por exemplo, que nem eu digo para todos que me seguem sabem que o conhecimento ele independe, por exemplo, de qualquer tipo de diploma que você tenha, isso é fato. Mas, infelizmente, as pessoas são inclinadas, por exemplo, a acreditar em uma pessoa que tem o diploma, que o Marcos Weber ele tem uma carreira, né? Que nem eu costumo Uhum. dizer, a carreira dele é boa, ele publicou vários artigos. Só que a maioria dos trabalhos que ele publicou não tem nada a ver com o que ele fala, e alguns trabalhos que têm correlação com o que ele fala diz exatamente o contrário do que ele está falando. Aí Inclusive, que é fui eu que lindo. achei aqueles trabalhos lá. Quando eu fui pesquisar, eu pensei, ele trabalhou com o Cooks, né? Eu conheci o Cooks, os trabalhos deles de origem da vida. Eu pensei, ele foi orientado do Cooks no exterior, logo ele vai ter artigos de evolução química. Dito e feito, eu achei. Inclusive artigos que falavam da espontaneidade, da formação de compostos lá, que é uma palavra que ele não fala, mas é uma palavra assim, mano, que é regra na química. Tipo, essa palavra que eu vou te falar é, tipo, exatamente igual à lei de ação e reação na física. Eu Ah, vou te falar a palavra que ele nunca vai falar, que é a coisa mais básica de qualquer aluno que estuda química, é quimioseletividade. uhum. O que a palavra quimioseletividade quer dizer?
ela quer dizer que compostos não fazem qualquer ligação. Átomos não se ligam com qualquer átomo e eles também não se ligam de qualquer forma. O que tem nisso? Você tem um processo termodinâmico que favorece a formação de um produto e a de outros não. Ou seja, aquilo que parece caótico, na verdade, é pré-selecionado pelos reagentes e pelo meio, pela temperatura e pela pressão. É por isso que quando você vai fazer uma comida, você coloca os reagentes, aquela temperatura, aquela pressão, sai algo sempre muito parecido. É por isso que quando Ah, você vai interessante. fazer uma reação, por exemplo, de bicarbonato de sódio com o seu limão, sempre sai aquele gás que é o CO2, porque é a reação ácido-base. Uhum. Então, se a química tivesse a possibilidade de qualquer coisa acontecer no universo, a verdade é que isso não teria nada estável, porque qualquer átomo poderia fazer qualquer coisa, e isso não faz sentido, porque daí você precisaria de um átomo, já que todos podem fazer qualquer coisa, né? Uhum. Então, esse seria o óbvio. Então, quando você vê essa palavra quimia-seletividade, você aprende que as coisas não fazem qualquer reação. Inclusive, a maior parte dos coisas que a gente compra na indústria, dos produtos químicos, né? Vem lá na coisa. Não misturar com tal coisa. Não misturar com tal coisa. Por quê? Porque ali tem um composto que é Sim. quimio-seletivo que vai reagir com aquilo. Mas a maior parte dos compostos é possível você misturar com água, porque a gente sabe que a água é o solvente que as pessoas usam em casa. Por quê? Aí você fala, esse composto não vai reagir bruscamente com a água, porque a água é uma coisa que as pessoas têm em casa, é perigoso. Então, a indústria toda é baseada nisso, sabe? Tanto que tem vários compostos que explodem com água, obviamente, não são disponibilizados para o público, né? Como, por exemplo, os reagentes de Grignard. Entra em contato com a água, explode, né? E a água parece mais do que gasolina. Caralho, meu Então, Deus do céu. quando você vê essas questões assim, o Marcos Eblin não pode falar essa palavra, porque o momento que ele falar essa palavra, muitas pessoas do design inteligente podem se ligar, olha, as reações, elas não são escolhidas, na verdade, os reagentes que já têm pré-disponibilização de fazer esse tipo de reação, e pela temperatura e a pressão do ambiente, eles vão fazer. Quem está guiando? O ambiente, temperatura, pressão. O ambiente escolhe a roupa que eu e você estamos vestindo, mano. Sim, O ambiente é verdade. seleciona tudo, molecularmente e biologicamente falando. E isso é muito legal porque tu já tá, a gente já entra nessa parte assim, de que justamente a química também faz parte da seleção natural, né? E eu queria Faz entender parte. assim, porque assim, da parte biológica eu entendo bastante, assim, tipo, a seleção natural agiu de tal forma para que a gente chegasse hoje, estivesse aqui da forma como tá, o mundo tá como... Mas quimicamente, como é que a gente... Quais são os indícios da química na evolução, por exemplo, assim? O que, que a gente pode ver, assim, que influencia mesmo, assim, né? Que são as evidências que a gente não tem como contestar. Que perfeito, mano. Que perfeito, tá? É uma excelente pergunta. Acho que nunca ninguém me fez essa. E eu gostaria que tivesse feito, inclusive. Esta pergunta é muito legal. E interessante. Vamos com a coisa mais básica e banal de todas, a água, H2O. Uhum. Hidrogênio ligado ao oxigênio. A pergunta é, por que que isso é extremamente abundante na Terra e por que que ela é base para a vida, né? Essa é a pergunta um. Então, parece que tem uma seletividade aí. E essa seletividade também depende de abundância. Quando você olhar no universo, você vê que o hidrogênio é mais abundante, e daí Uhum. átomos menores, como carbono, chompes, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, Uhum. você tem uma grande abundância desses compostos junto com o oxigênio. Não é à toa que a molécula de água é a terceira molécula mais abundante do universo. Ou seja, qualquer lugar que você olhar no universo, você vai encontrar água. Se vai estar em estado de vapor, se vai estar em estado supercrítico, é uma outra história, porque daí depende dos aglomerados, da temperatura, essas outras coisas, né? A gente tem a Europa lá, por exemplo, a Lua, que é mares de gelo, né? Que é uma coisa Tem mais doideira. água que aqui na Terra, lá, Pois é, inclusive, tá? pois é, Tem mais doideira. água que aqui na Terra. E esta é uma das chaves para a origem da vida, mano. Quando você olha o universo e ele está abundante em água, você tem muita água. Ela é a terceira molécula mais abundante do universo. A primeira é H2, o hidrogênio molecular, o Tá. H2. A segunda é CO, o monóxido de carbono, né? O CO. Não é o Uhum, CO2, é o CO, uhum, tá? uhum, E uhum. a terceira é água. Qual delas que pode estar no estado líquido aqui na Terra, com essa condição de temperatura e pressão, e tem em grande abundância? Água. Então, você já viu que houve uma seleção. Houve uma seleção da água pela abundância. Segunda seleção agora vem a seleção do carbono, porque a água veio antes. O carbono não reage com a água, e por isso ele pode ser a base para a vida. Mas o silício já reage, e ele tem características parecidas com a do carbono. Só que ele reagiria com a água.
E aí você vê que a vida baseada em silício não seria promissora no meio aquoso, e, Uhum. portanto, obviamente, já teve uma seleção química aí, e o carbono foi selecionado por também abundância, não só um fator. Mas você tem elementos que seriam melhores. Por exemplo, o estrôncio seria melhor do que o cálcio, daria mais rigidez, do que o Uhum. cálcio teria uma estrutura extremamente interessante. Ah, Hércules, então por que que a vida não é baseada em estrôncio? Porque ele não estava disponível na origem da vida. Elementos ainda estavam presos a minerais e boa parte de uns minerais ainda não tinha abundância porque ainda estava caindo meteoritos, meteoros, durante todo o processo. Então você tem elementos que não estavam disponíveis, alguns que sofreram subducção. Então você tem todo um evento. Boa parte, inclusive, da matéria orgânica que a gente conhece aqui da Terra veio do espaço. Uhum. Não é à toa que nós citamos aminoácidos, triptofano, bases nitrogenadas, álcoois, aldeídos, moléculas orgânicas no geral, encontradas em nebulosas no espaço. Por quê? Porque eles vieram em meteoritos, colidiram com a Terra e eles enriqueceram a Terra de carbono e de moléculas orgânicas. Foi assim que chegou o enriquecimento de carbono e de algumas moléculas orgânicas na Terra. Veio por meteoritos, veio por alguns asteroides. Daí encontraram um Então, ambiente aqui e daí, a partir daí. e isso daí começou a enriquecer o ambiente. Veja bem, você começou a enriquecer o ambiente, e esse ambiente, a Terra, daí começou a adquirir uma temperatura, já tinha uma temperatura X, ainda estava esfriando nesse período de origem da Sim. vida, era um pouco mais quente. Então, mas você tinha, por exemplo, uma gravidade. A gravidade ajuda a manter as moléculas unidas, que nem eu digo para as pessoas, porque mantém no planeta, né? Quando você tem moléculas no espaço, a probabilidade de choque para haver reação é menor, porque você não tem um planeta e uma atmosfera contendo elas numa região específica. Aham. Mas, se você tiver um planeta contendo elas, você aumenta a probabilidade de choque, de interação entre elas. E agora você tem uma pressão que força as moléculas a chegar mais próximas uma da outra, ou seja, mais evento de choques, de colisões moleculares. Uhum. Então, esses eventos aí também. Uma outra coisa legal, a gente tem ferro no nosso organismo, né? Que as pessoas sempre colocam o elemento chumpes e ferro. Houve a seleção do ferro também muito pelo vulcanismo, pelas fumarolas que expelem ferro e enxofre. Então você vê que houve um processo de seleção já por metais que estavam aqui. O ferro não é um metal tão pesado, não seria vantajoso termodinamicamente para o corpo processar um metal pesado Sim. também. Mas, porém, todavia, portanto, para testar essa lógica, você tem o caranguejo de ferradura que tem o sangue azul, que é cobre, e você tem o molusco que tem o sangue amarelo, não vou lembrar o nome, que é vanádio. E eles estão na mesma linha da tabela periódica, indicando que a vida seleciona um raio iônico de átomos próximos, ou seja, átomos com tamanho parecido para fazer o transporte do mineral no sangue. Então você encontra isso. Hércules, o que que responde isso? Disponibilidade de onde aquela vida estava e disponibilidade daquele átomo, da presença dele ali também. Então, você começa a testar se a evolução química faz um sentido. Ela já faz sentido no primeiro momento, né? Chomps, Sim. os mais abundantes do universo. Não é à toa que a vida tem os mais abundantes do universo. Por quê? A probabilidade de ser dos mais abundantes é a maior. Eles fazem ligações covalentes, fazem ligações fortes e não reagem com a água. Esse é um aspecto legal. Então aí, por exemplo, assim, a gente tem então uma seleção natural atuando já nesse ponto, assim, que tipo, esse elemento aqui tem abundância, mas ele não reage com a água nesse planeta cheio de água, então há mais probabilidade de ter alguma coisa. Esses E outros isso, não o silício, por exemplo, não teria chance de fazer isso aqui, porque não é praticamente impossível nesse planeta inteiro, né? perfeito. Eu te dar um exemplo simples de seleção natural dentro da química, tá? Tá. Você pode chamar isso de quimioseletividade, seleção química também, mas a maior parte das pessoas que trabalham com evolução química trabalham com evolução darwiniana já em níveis molecular, tá? Tá. Mas chamam de quimioseletividade. É um exemplo. Uma molécula, várias moléculas, tá? Elas têm características, por exemplo, de estar no estado gasoso ou líquido a determinada temperatura. Uhum. Isso já é uma seleção. Sabe quando você mistura álcool, a água e o óleo? Um fica embaixo e o outro em cima, Sim, correto? aham. É uma seleção pela gravidade nesse caso, e você tem a densidade dos dois que é diferente. Ou seja, é uma seleção pela gravidade física e molecular também pela densidade. Você tem dois tipos de seleção atuando. A seleção química diz qual vai ficar embaixo, qual vai ficar em cima, qual vai reagir, qual vai estar no estado gasoso. Então, a seleção química é isso. Tipo,
Por exemplo, uma determinada temperatura e uma determinada pressão vai favorecer certos tipos de moléculas a privilegiar a existência delas ali. Por exemplo, você não encontra moléculas parecidas com a Terra em outros planetas que têm a temperatura muito baixa ou muito elevada. Tá. Temperatura muito elevada, você não vai acabar que não vai ter a chance de moléculas orgânicas grandes, porque a temperatura elevada tende a afastar, tende a desnaturar moléculas grandes. É uma tendência, então você impede com que ela se aproxime. Hércules, teste essa sua hipótese aqui na Terra, próximo a vulcões, e na origem da vida a Terra estava esfriando. Foi o Uhum. esfriamento da Terra que permitiu o aproximamento e a seleção molecular também acontecer. Porque senão essas moléculas iam permanecer no estado gasoso, se fosse elevar a temperatura, não teria ocorrido a vida, pelo menos como a gente conhece hoje, eu posso afirmar isso. Então, o processo de seleção química ele é muito similar à da seleção natural. O Sim. ambiente seleciona. O pH, por exemplo, no seu estômago. Quando você muda o pH do seu estômago, prolifera mais tipos de micro-organismo ou menos tipos de micro-organismo. É uma seleção química com a mudança do pH que seleciona as espécies biológicas que sobrevivem ou que vão ir de base, né, morrer, ou que vão sobreviver ali e se multiplicar. Então, você vê que a química seleciona também todos os tipos de moléculas, tudo que você tem no seu dia a dia, a química está automaticamente selecionando. A gente recebeu um donate aqui, mas não veio mensagem do Key Stahlbaum. Eu não sei se é. Não apareceu mensagem aqui, mensagem não informada. Caso a pessoa esteja dando, tenha dado um, por favor, então nos diga aí o que aconteceu, o que você queria perguntar. Uma coisa que eu ia te perguntar é que assim, como é que tu sabe, como é que a gente sabe que a vida pode vir do silício? Tá. A vida pode vir do silício quando você olhar na tabela periódica. É isso aqui que a gente está falando é hipótese, tá? Sim, Mas o hipótese. silício é o segundo melhor. Tá. Quando você olha na tabela periódica, você vê Uhum. que o elemento que está abaixo do carbono é o silício. Tá. Na tabela periódica, a gente tem uma regrinha muito simples. Se você olhar os primeiros elementos lá, você vai ver o sódio, você vai ver o lítio, né? Um em cima do outro, os metais alcalinos, do lado deles, alcalinos terrosos, tem magnésio, cálcio. Eles têm uma coisa em comum. Os alcalinos, lá da esquerda, eles têm um elétron na última camada. O Uhum. segundo ali, os alcalinos terrosos, tem dois. O carbono, a família do carbono, ela tem quatro elétrons. Ou seja, o silício também tem esses quatro elétrons na última camada. Ele pode fazer reações muito parecidas com as reações que o carbono faz. Quatro ligações e pode fazer os emaranhados da ligação, né? Ah, entendi. Essas Aham. redezinhas, sabe aquelas redezinhas de carbono, vamos dizer assim, que você vê? Sim. Carbono fazendo quatro ligações, se ligando. O silício tem essa característica, tá? Só que em um ambiente aquoso, e o que tem oxigênio na atmosfera, mas o oxigênio na atmosfera a gente tem agora, na origem da vida não tinha, mas como tinha água, Sim. iria impedir esse processo do silício que eu vou explicar aqui agora. É, o silício ele consegue fazer essas ligações consecutivas, só que se o ambiente tiver oxigênio, ele se torna óxido de silício, SiO2. Ele reage muito fácil, os compostos orgânicos de silício. E essa, olha para você ver como a seleção ocorreu. Ele reage muito fácil quando tem oxigênio. E vamos ver aqui que a seleção ocorreu. A maior parte da crosta terrestre é óxido de silício também, boa parte dela. A areia é óxido de silício. Ou seja, você tem oxigênio na atmosfera e óxido de silício. Isso não é um acaso, você ter óxidos abundante na crosta terrestre, porque a atmosfera tem oxigênio e reage com aqueles componentes ali você tem. E aí, conforme mais fundo você vai nas camadas, você vê que a concentração de óxido vai diminuindo, diminuindo até ficar quase que desprezivelmente ali 1%, nem isso. Aí você sabe que lá na origem da vida não tinha as concentrações de oxigênio que a gente vê hoje. Então, são esses tipos de estudo e você vê a seleção, você vê os átomos que estão no ambiente selecionam. Os átomos que estão no ambiente têm preferência. Assim como eu e você temos preferência por cafés, né? Eu tenho Sim. preferência por um café, você tem preferência por um café, mas não quer dizer que você não toma outro café. Você toma aquele preferencialmente. As moléculas são assim. É o produto termodinamicamente mais estável, depois o segundo, depois o terceiro, e assim vai. E isso é uma coisa muito legal. A química é um processo de seleção. Existir moléculas Sim. está ocorrendo seleção toda hora e a todo momento. E o que, assim, agora mais a questão de uma conjectura, mas o que seria uma vida baseada, o que poderia ser uma vida baseada em silício? Eu já vi ideias assim, mas eu nunca entendi assim como é que seria. Muito interessante, né, mano? É bacana. Então, a nossa vida, né, ela é baseada em carbono e água, né? Uhum. Então, ela é baseada em carbono e o transportador, o solvente do nosso sangue é água.
A vida baseada em silício, ela não pode ter o solvente como água, porque a água iria desmanchar ela, iria Tá. desnaturar ela, iria impedir com que ela se tornasse algo complexo. Então, isso não poderia. Então, a vida baseada em silício, ela teria que ter um ambiente ou rico em hidrocarboneto, ou rico em alguns tipos de ácidos diferentes. E com uma atmosfera diferente de oxigênio 2, tá? Ela teria que ter uma atmosfera com outro aspecto. Tá. Poderia ser H2S também, poderia ser o dióxido de enxofre, poderia. Então, você iria respirar algo muito parecido ao ambiente vulcanismo, e você teria uma estrutura mais pesada, porque o átomo de silício, ele é mais pesado que o átomo de carbono, comparado um átomo para um. Então, muito provavelmente, você teria, um químico da NASA fez até uma estipulação disso, Aham. você teria uma espécie de ameba muito rígida e dura. É exemplo assim que eu digo para as pessoas, Hércules, mas isso é vida, eu costumo dizer para todos, mas estrela do mar também é vida. Você olha para uma coisa que não se mexe ali durante a existência toda dela e a vida. É. Então, vida, né, que nem eu digo para elas, não é necessariamente nós estar correndo igual o Usain Bolt, mas é um processo de metabolismo, homeostase e reprodução. Isso é vida. Sim, sim, sim. Se você parar para pensar, é simples. E abrange também esse processo que eu falei. Tem outros conceitos de vida, só para deixar claro também para as pessoas, mas a hipótese de vida, o conceito da vida, geralmente abrange hipóteses de vida que a gente nunca viu. Isso é uma coisa legal também. Também. Por isso que o pessoal da NASA busca, por isso que o pessoal da NASA não busca ETzinho com anteninha, não, né? Na verdade, a Lua Europa é um belo candidato para você, quem sabe, encontrar. Pode ter fumarolas lá em Europa, tá? Abaixo daquela camada de gelo. Se a Europa tiver um núcleo ativo e uma temperatura elevada, você pode ter a chance de encontrar fumarolas abaixo daquela camada de gelo, dentro daquele oceano que ela tem lá. Encontrando fumarolas, muito provavelmente o ambiente será rico em ferro, em enxofre, Ah, e interessante. possivelmente é um ambiente muito similar ao da Terra Diana, o de origem da vida aqui na Terra, que muito provavelmente foi próximo a fumarolas, que são as melhores respostas, os melhores trabalhos que tem hoje, que trabalham com metabolismo primeiro, Que sendo o doideira. metabolismo de ferro e enxofre. Então, você já tem isso, você já tem alguns trabalhos que sugerem, e por isso que o pessoal tem muita esperança em Europa. Lembrando, né, pessoal, o pessoal pode chegar lá na Europa e literalmente não ver nada, porque a vida pode ser algo mais parado do que a minha xícara de café aqui, Pode tá? ser Então, pode ser uma célula que eles não conseguem encontrar, pode ser qualquer coisa, né? exatamente Tem um isso. filme muito bom do. Um filme não, tem um vídeo muito bom do Neil deGrasse Tyson que ele fala sobre os melhores filmes de ficção científica e ele comenta de um filme que eu já tinha assistido chamado Missão Europa, que não é muito bom, mas é interessante a ideia dele. Que é justamente isso, eles chegam lá e aí lá tem umas criaturas que são completamente bizarras que vivem As embaixo da. bioluminescentes, né? Como é que é? As Isso aí, bioluminescentes. bioluminescente, bioluminescente. Muito louco, muito louco. Eu Muito. fiquei, pois é, nunca tinha parado pra pensar por esse ponto, né? O A Chegada também é diferente, porque é uma criatura que não é exatamente aquilo que a gente imagina, né? Tipo, é um bicho completamente disforme, que só tem umas. Mas então vamos aproveitar que nós estamos falando de vida extraterrestre, um pouquinho mais. O que a gente tem, assim, porque assim, a gente já é difícil a gente identificar a origem da vida na Terra. Mas o que a gente sabe sobre o fora daqui? Qual é a possibilidade? Há um cálculo de vida fora da Terra? Há alguns cálculos, tá? Devido à fora da Terra. Há os cálculos, por exemplo, aquela equação de Drake, né? Que Drake pega, por exemplo, a distância de um planeta, da estrela, começa a calcular o número de planetas que tem, número de estrelas, luas, começa a colocar várias características e ele chega na conclusão de que existe vida, obviamente, até mesmo na nossa galáxia. Só que, na verdade, esta é uma estipulação muito, que nem eu diria, amadora, tá? Está errada. Eu já digo para todos, eu sei que o pessoal da divulgação científica divulga isso a full, mas ela está redondamente errada. Hércules, como você afirma isso? A verdade é que você deu a resposta como a gente compreende a Terra. E você disse, a gente ainda não compreende muito bem como a vida surgiu na Terra. Alguns mecanismos a gente compreende, outros ainda são obscuros, por exemplo, algumas condições, algumas. Então, se a gente não sabe, a gente não tem nenhum ponto de, por exemplo, será que aqui poderia haver vida? Lembrando, vou lembrar uma coisinha aqui para todos. Na Terra, a Diana não tinha oxigênio. Na Terra, a Diana, a atmosfera era rica em metano, gases com nitrogênio também, gases com CO, CO2. Então, era um ambiente totalmente diferente desse da atmosfera. O Sol era mais jovem, o nosso Sol era muito mais jovem, tá, É pessoal? verdade. 4,2 bilhões de anos atrás. A Lua, a recém se formando, os dias tinham 6 horas. O planeta girava muito mais rápido.
Então, a verdade é que quando a gente estipula buscando vida fora da Terra com base na Terra que a gente conhece hoje, o cálculo está errado. A Aham. vida não surgiu na Terra hoje. A vida não surgiu na Terra 100 mil anos atrás, 200 mil. A vida surgiu numa Terra que a gente ainda está estudando e compreendendo ela. Já compreendemos muitas coisas, é verdade, mas a gente ainda não compreende totalmente ela. Quando eu citei as fumarolas lá em Europa, mano, era exatamente disso que eu estava falando. Os manos não vão lá só na Europa para buscar vida fora da Terra. Eles querem informação de um ambiente abiótico. O que é um ambiente abiótico? Um ambiente que não tem a vida, que garantiu que eu e você não contaminamos lá com nossos pezinhos. É um ambiente totalmente desprovido de toque humano. Se você chegar lá e tiver moléculas que correspondem ou proteínas se formando de forma abiótica, metabolismos maiores, moléculas orgânicas, por mais que não sejam vida, mas similares às moléculas orgânicas do início da vida aqui da Terra, que nós temos modelos, experimentos e várias coisas, você pode matar a charada do início da vida na Terra. Foda. Então, essa é a questão. Você tem um ambiente, eu costumo dizer, você tem um aquário que você nunca mexeu. E você vai ver lá o que, que aconteceu com aquele grande experimento que é a Lua Europa durante esse tempo. Ele pode ter informações preciosas para nós de origem da vida na Terra. Tá, mano, as pessoas não buscam. Eu sei que o pessoal fala muito, eu sei que é legal buscar a vida fora da Terra, né? Sim, aham, Mas a a ideia é verdade é interessante. que boa parte desse cientista, a desculpa de buscar a vida fora da Terra é descobrir a origem da vida na Terra. Você está estudando um planeta que a princípio não tem vida, mas você quer observar se moléculas orgânicas complexas, como proteínas, aminoácidos, quem sabe até mesmo fragmentos de RNA, pode estar se formando em ambientes vulcânicos que são ricos em quase tudo que é planeta por aí. Sim. Inclusive o Marte, né, tem o Monte Olimpo, que é o maior vulcão do sistema Uhum. solar. Então, é muito menos pela busca de vida fora da Terra e muito mais pela busca da compreensão da origem da vida Que na Terra doideira, né? também. Tá, Essa é uma questão. e tu falou, a gente tava comentando hoje que teve novas descobertas. Eu queria entender assim, o que que se descobriu mais recentemente assim, porque pode ser que a gente esteja no limiar de uma nova evolução 2.0? Sim, tem muitas coisas que estão sendo descobertas novas, tá? Uma delas, por exemplo, o experimento de Stanley Miller, que as pessoas citam, os criacionistas fazem espantalho. Ai, meu Deus, sopa ácida, escaldante, venenosa, né? Como se eles não tivessem ácido no estômago, mas esquece essa parte, né? Isso eles esquecem. Ah, Enfim, tem uma coisa muito legal. O experimento de Stanley Miller, ele serviu para abrir as portas para moléculas orgânicas serem formadas a partir de moléculas inorgânicas. Ou seja, aminoácidos são formados a partir de moléculas inorgânicas. Mas o experimento de Stanley Miller hoje, para a origem da vida, ele não é nem assim considerável, tipo, iniciou com o experimento de Stanley Miller. O paradoxo iniciou. A quebra ali, o vigente, né? Agora a gente acha que moléculas orgânicas podem ter se formado experimentalmente. Miller mostrou isso. Perfeito. Sabe quem mais mostrou? Deus mandando pedra para a Terra. Brincadeira, pessoal, não fiquem bravos comigo. Assim, ó, você olha nos meteoros e você encontra aminoácidos. Hoje, antes nós não tinha, né? Na época de Miller, você encontra aminoácidos, bases nitrogenadas, álcools aldeídos, que são realmente moléculas que deveriam estar na origem da vida, porque eram importantes para metabolismo, para catálise molecular. Então, você encontra isso. Além disso, você encontra o isômero dela, os dois isômeros, tanto o isômero quiral, o levógeno, quanto o destrógeno, que é aquela coisinha que o Marcos Eberle fica brincando com a mãozinha dele lá de sim, dançar, né, aham, dizer que é aham. impossível. Eles vêm em uma grande abundância já pré-selecionado também, seleção química de moléculas formadas no espaço, e sabemos que boa parte das moléculas de origem da vida vieram do espaço pelo mecanismo de formação da Terra, né? Isso ajuda a responder muito. Então, Stanley Miller foi uma predição de que moléculas orgânicas como essas, aminoácidos, bases nitrogenadas, poderiam se formar espontaneamente. Observações experimentais indicam que sim. Ou seja, ela foi ótimo para quebra de paradigma. Hoje, ela não tem muita utilidade para mim usar como argumento de origem da vida específico, não. Porque o argumento de origem da vida, o universo jogando pedra na sua cabeça, dizendo, tá aqui, tá pronto, você forma no espaço, essas coisas, esse problema, ele literalmente não é mais um problema. Então, essa é a quebra, quebrou o paradigma, a gente começou a estudar moléculas, os telescópios ficaram melhores, otimizando. Inclusive, tem muito mais molécula no espaço que eu achava que tinha quando eu estava na graduação.
Na graduação eu nem Interessante. imaginava que tinha tantas moléculas e nebulosas. Nós não fazíamos ideia disso, inclusive. Tá? A maior parte dos químicos se surpreendeu com a concentração, com a variabilidade, quantidade de aminoácidos diferentes. Foi uma grande descoberta. O James Webb, a região do infravermelho, é ótimo para esse tipo de moléculas. Uhum. Então, ele é excepcional para isso. Então, e aí as descobertas agora na origem da vida, elas têm um foco. É a polimerização dessas moléculas menores. Exemplo, como que essas moléculas menores, esses monômeros que eu citei, que são aminoácidos, bases nitrogenadas, eles polimerizaram. Os aminoácidos polimerizando para formar as proteínas e as bases nitrogenadas polimerizando para formar o que a gente chamaria de proto-RNA, fragmentos de RNA e, posteriormente, o DNA. Mas o RNA é antes do DNA, né? O Tá. pessoal antigamente pensava que o DNA era a molécula-chave para a vida, eles começaram a observar o comportamento do corpo e viram, não. Na verdade, o escravo é o RNA. O RNA que faz tudo e o DNA armazena as informações. Ou Uhum. seja, o escravo veio antes porque ele construiu o DNA, que nem eu digo. Então, o RNA veio antes e por isso o nome da hipótese é muito RNA, porque ele veio antes do DNA. Uhum. O DNA deixou de ser a molécula de interesse e o RNA, que é uma molécula catalisante, que tem vários tipos de RNA transportador, mensageiro, codificante. Então, você encontra várias funções nele. E aí ele se tornou a chave para a busca da origem da vida. O que nós temos de novo? Polimerização, por exemplo, com RNA in vitro vulcânico, polimerização com RNA em superfícies de minerais, como ferro, como cálcio, como magnésio. Então, você tem vários tipos de polimerização de RNA com minerais que tem próximos, por exemplo, a fumarolas. Eu até me esqueci o nome do mineral, mas é um mineral que você encontra próximo a fumarolas. Aham. Dentre esses vários minerais, por exemplo, assim, ó, o que é essa catálise? Vou dar um exemplo, tá, pessoal? Aí talvez que não esteja muito familiarizado. Pensa que isso daqui é uma superfície, tá? Aqui é uma superfície e você tem as moléculas. As moléculas sozinha, sem essa superfície sólida que eu estou mostrando aqui para vocês, elas não vão reagir. Tá. Mas se você tiver uma superfície sólida de contato, onde elas entram em contato com a superfície sólida, essa superfície sólida ajuda elas a quebrar uma barreira de energia. Esta barreira de energia, elas não conseguiriam quebrar sem essa superfície sólida, e delas reagem, elas fazem a polimerização, tá? Isso que a gente chama o catalisador. O catalisador é aquele cara que as moléculas sozinhas, por exemplo, você tiver um aminoácido, um outro aminoácido, sozinho, em água, pH neutro, ele não vai reagir, na temperatura que a gente conhece aqui. Ele não vai reagir. Mas, se você tiver uma superfície, e lembre-se, na natureza está tudo junto, misturado, poluído, né? Os mares, por exemplo, é cheio de particulado, os rios é cheio de particulado, é mineral Uhum. por tudo que é lado, é cristais, é moléculas, então é tudo junto misturado. Então, estes particulados, as superfícies, as pedras, elas agem como superfície de catálise. Estas são as melhores artigos que trabalham o vitro vulcânico, é uma coisa legal que você forma com impactos, né, de meteoritos, impactos em crosta terrestre, também faz a polimerização de bases nitrogenadas. E aí você já tem ácido bórico, que é o boro que estava disponível na origem da vida também, fazendo a polimerização de aminoácidos. Você já tem vários tipos de mecanismos diferentes. Você tem mecanismos de aminoácidos interagindo entre si, ficando próximo a cristais de magnésio, metais, e aí eles fazem um oligômero e depois eles começam a polimerizar. Lembrando, pessoal, na origem da vida, quando eu falo de origem da vida, a origem da vida não trata, por exemplo, de um golem, ela não trata de que saiu, por exemplo, blu-blu, um peixe dali. A origem da vida, infelizmente, ela não é um bolo, tá? Infelizmente, eu gostaria que ela fosse um bolo, mas ela não é um bolo. Quando eu Aham. falo de origem da vida, eu falo de um processo longo, duradouro, que quando apareceu a primeira coisa, não é nem vida o nome daquilo que a gente dá para aquilo de lá, para a protocélula, e depois da protocélula, que ela se interagiu com as outras coisas por lá, formou uma coisa chamada protobionte, ou seja, uma protovida. Não é nem vida o nome, protovida. Então, na origem da vida, a gente trata com coisas muito mais rígidas, coisas que, se você, muito provavelmente, que talvez não tenham grande conhecimento de estudar catálise, replicação. Eu não estou xingando vocês, tá, pessoal? Estou dizendo assim, questões Sim, é observacionais, tá? complicado mesmo. Você não percebe que talvez aquilo fosse a chave para a origem da vida, que nem eu digo Claro. para as pessoas. Então, essa é uma coisa legal. Mas uma vez formado um replicante, uma vez formado um sintetizante, um polimolecular, pronto. Você precisava de apenas poucos desses para formar o processo de reação em cadeia e a vida começar
a se replicar, se multiplicar, digamos assim. Ah, que doideira, né? É muito louco pensar nisso, assim, tipo, tava lá um monte de elemento, e do nada aquele elemento, assim, formou um negócio, e aquele negócio começou a se multiplicar, de repente, quando viu, era vida. Tu, sa- tu sabe o que que é legal? Quando você coloca fogo num lado da gasolina, pega um rio de gasolina, pode imaginar que é só gasolina, tá? E você colocar fogo apenas de um lado dele, a reação em cadeia vai levar para todos os lados, correto? Uhum. Uma vez, sabe? Se você pegar uma faísca, um elétron, e colocar na gasolina, vai iniciar um processo de uma reação em cadeia, né? A química ela é assim, ela funciona, por exemplo, pode ser um evento muito pequeno, você pode esquecer uma faísca e você pode derrubar um prédio, que nem eu digo, né? Os eventos, as reações que iniciam, o nome é reação em cadeia, inclusive, tá, pessoal, das reações químicas. Porque uma vez iniciada, você pode descadear uma série de dominós, né? Uma tem energia É um para barril de outra. pólvora que tu largou uma faísca dentro mas e aí que tá. O que que poderia ser o que que é essa faísca final então assim? Essa faísca final é A faísca, né? O próprio Darwin, ele dizia, por exemplo, que a faísca, nesse caso que a gente está falando aqui, é energia de ativação. É tá. aquilo que o sistema precisava para começar a reação em cadeia, tá? O Uhum. próprio Darwin, ele sugeria que existia um lago com as moléculas orgânicas necessárias e possivelmente teria caído um raio. Darwin estava errado a princípio, tá, pessoal, na ideia resumida, mas a ideia de Darwin era muito boa. Sim, sim. Lembrando, quimicamente ele estava errado, mas a ideia dele era muito boa. Ele pensou num sistema que tinha potencial, caiu uma energia de ativação e iniciou um processo de replicação. Claro que não era bem assim, que o lago, hoje em dia, as fumarolas não são tão estagnadas, não fica tanto tempo assim, você tem um tempo. Mas a origem da vida, ela iniciou muito provavelmente por todos os processos. Um exemplo assim, ó, as fontes hidrotermais forneceram energia térmica para o processo. Tá. Essa energia térmica. O mar forneceu energia cinética. Vamos lembrar de uma coisa do mar aqui, tá, pessoal? O mar não é parado. O que que o mar faz? Ele faz ondinhas, daí você vai lá e fica pulando e passa o ano novo todo bem, né? Sete pula sete, não esquece. Mas enfim, é brincadeira. Com Tem uma certeza, com coisa legal. certeza. Sabe o que que isso faz, mano? Por exemplo, olha para você ver, um fenômeno planetário influenciado pela Lua, maré, pelo tectonismo. O mar, quando está se mexendo, pessoal, é a mesma coisa que você pegar um pote e É, começar a mexer ficar ele com a batendo corrente. bolo ali. Ele está misturando, dando mais energia para choque molecular. Então, você tem energia do tectonismo, a energia térmica das fumarolas, você tem radiação solar, que pode ter contribuído também para o processo. Ah, Hércules, mas radiação demais poderia impedir a vida de se formar. Sim, verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que quando tem erupções vulcânicas, o Sol fica nublado, Fica né? coberto, aham. Interessante, passa quantidades baixas de radiação. Isso é interessante. E ainda fica aquele bafão ali fazendo mais calor ainda por cima, né? E exatamente enriquecendo o ambiente de enxofre e nitrogênio, que são os ambientes que as pessoas plantam próximo a vulcão. Não sei se o Sim, pessoal viu. aham, é verdade, é Que verdade. Os bacana, melhores você vinhos, viu? inclusive. E exatamente, que coisa interessante, né? O pessoal está estudando muito isso para a compreensão do metabolismo de, por exemplo, o ciclo do carbono, do nitrogênio, como a gente conhece hoje, que são de seres, como bactérias, nós, micro-organismos, não existia dessa forma, porque não existia vida. Então, o ciclo era totalmente inorgânico. São outros ciclos que são Ah, que estudados. doideira. Isso é uma coisa muito legal, uma quebra de paradigma, você pensar em um ambiente que não havia vida. É. Então, Hércules, o que que fez a vida? O que que fez a vida foi o processo de seleção e tinha tanta abundância, é aí que está o problema de acertar aquilo que fez a vida. Vejam bem, tem uma coisa legal sobre a origem da vida. Ela não é tão difícil, olha o que eu vou falar aqui. Ela não é tão difícil de você sugerir um mecanismo plausível. Sabe qual é o problema? O problema é que tem vários mecanismos plausíveis, porque ao mesmo tempo que energia térmica pode fornecer e pode resolver o problema, sim, pode. A energia dos raios também pode. Energia de impacto de meteoritos também pode. Energia próxima a vulcões também pode. Energia de maré mais alta, onde tinha mais tsunami, Uhum. poderia ter ajudado o processo, também pode. Então, a verdade é que você aceitar ou acertar a dosagem de cada uma, ou qual foi mais influente, essa é a questão mais difícil. É bem Nós difícil. estamos falando de vários tipos de energia diferente, né? Uhum. Vários tipos de energia, de interação molecular. E que nem eu digo, saber onde iniciou a vida, saber como. Tipo, uma coisa é você ter uma ideia boa de um mecanismo de formação.
Agora, onde você pode até ter uma região próxima a fumarolas e tudo mais, voltar, regredir no tempo, descobrir algumas questões ali, sim. Agora, bater o martelo sobre a ciência histórica, a gente não consegue bater, porque muito provavelmente a origem da vida na Terra vai ter mais de uma resposta. E tendo mais de uma resposta, que é a coisa interessante, indica que a vida não é exclusivamente feita por um único mecanismo. É por isso que as pessoas insistem na possibilidade de vida fora da Terra, é por isso que a gente conversa com isso, porque se a vida só se formasse da maneira que se formou na Terra, nós poderíamos esquecer de buscar a vida fora da Terra, Com porque um certeza. planeta igual a Terra não existe, só tem a Terra. Interessante. Então a gente pode ter mais de uma explicação para isso, né? Isso é curioso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pessoal, se vocês têm perguntas para fazer, vão deixando aí. Em seguida eu vou ler os comentários de vocês. Então se vocês têm perguntas para fazer, se vocês querem falar mais alguma coisa, vão falando aí que depois eu leio. Com certeza vou ler todos os comentários, tá? Então fiquem ligados aí, mas em seguida. O que mais a gente não abordou ainda desse assunto? Nossa, peraí que minha câmera desfocou aqui agora. Vamos ver se volta. Vamos ver se volta. Volta, câmera, volta. Opa, 20, superchat de 20 reais. Disso você é incrível do Gra. Muito obrigado pelos 20 pila aí, pelo superchat. Tá, deixa eu pensar então. Tá, tinha uma coisa que eu queria perguntar e eu esqueci agora. Na questão do. Tá, aí assim. Uma coisa que eu lembro que tu explicou mais ou menos por cima, mas eu não lembro agora naquele podcast, mas tu comentou sobre como é que esses aminoácidos e essa parada conseguiu sobreviver no vácuo do espaço. Porque também é uma coisa curiosa, porque tipo assim, como é que uma parada que é basicamente assim, tem alguma coisa ali que pode gerar vida, como é que isso sobrevive ao vácuo, ao frio, aquele, né, enfim, ao espaço em si? Essa é uma questão muito interessante, mano. Essa é uma questão excepcional, né? Por exemplo, como é que triptofano, um aminoácido que a gente toma, inclusive, né, com magnésio para tentar resolver alguns probleminhas de sono, no final Aham. das contas, é todo mundo cheio de distúrbio, né? Então, voltando, você encontra e ele sobreviveu a baixa temperatura, à radiação solar e até mesmo, por exemplo, ao vácuo do espaço que você mencionou, ou seja, um ambiente que você pensaria que é totalmente hostil, né? Sim. Só que, como a gente comentou aqui, isto que é a parte incrível da química. Não existe apenas um mecanismo de formação para uma molécula. Pegamos uma molécula. Nós podemos imaginar uma molécula aqui, por exemplo. Você tem a formação de oxigênio pela fotossíntese, correto? Que é um mecanismo biótico. Sim. Mas você tem a formação do oxigênio, que foi chamado de oxigênio negro, lá por minerais, que são abaixo do oceano, onde nem bate luz, que é um mecanismo abiótico. Isso faz nós pensar que você não tem um mecanismo único de formação de uma molécula. Por exemplo, se eu e você pegar uma molécula, paracetamol, tem vários tipos de reações que a gente pode chegar na reação do paracetamol. Inclusive, é isso que algumas indústrias farmacêuticas fazem, né? Umas com mais êxitos, que tem uma rota que adquire com maior rendimento, e aí patenteia a reação. Isso daí é coisa que acontece toda hora na indústria, né, pessoal? Sim. Então, quando surgiu a questão de vácuo do espaço, tem uma questão muito legal. A maior parte dos aminoácidos do espaço, de algumas bases nitrogenadas, se formam a partir de compostos cianogênicos fazendo reações. Aqueles compostos, muito parecido com aqueles que passam em um cometa, a cauda do cometa. O que é a cauda do cometa? São compostos de carbono e nitrogênio. Compostos cianogênicos que são tóxicos para nós. Inclusive, é muito parecido com aqueles que usaram naquelas câmeras lá que vocês conhecem, tá? Pois é. Compostos cianogênicos. Que nem eu digo para as pessoas, eu fico meio puto com as pessoas quando ela olha espaço e não sabe o que ela está vendo. Quando você vê a cauda de um cometa, É você Deus, vê, na né? É verdade, Deus, é Deus. A cauda do é cometa é Deus. Deus. É um anjo É pendurado Deus, ali. é, é Deus adubando a Terra. É É o Deus que os adubando a cometas terra. fazem e esses meteoros fazem. Eles distribuem moléculas orgânicas no espaço. Então você vê que o espaço é rico de moléculas orgânicas, principalmente esse tipo, carbono, nitrogênio e oxigênio. Estas reações abióticas, né, que é parte de moléculas como cianeto, compostos cianogênicos e CO junto com algumas radiações do espaço, a própria radiação do espaço sintetiza essas moléculas. Ela é o catalisador. Uhum. Hércules, como boa parte dessas moléculas sobrevivem logo após a síntese dela? Ela sobrevive porque ela está na superfície de um material sólido. Ela se apega
à superfície, nos poros de meteoritos e tudo mais. Lembrando que moléculas, né, pessoal, você não vai chegar, está na escala de picômetros ali, moléculas muito, muito grandes que não vai ter no espaço terrestre, estaria na escala de nanômetros, mas ali moléculas vai estar em escala de 10 na menos 10, 10 na menos 12, ali, que são a escala dos átomos, e as moléculas não vão ser muito maior que isso não, tá? Uhum. Então, aí elas ficam pegadas a poro na superfície ali, elas sobrevivem ali por estabilidade, por processo de catálise, daí até elas colidir com outro corpo, você tem ali um enriquecimento, você tem a formação delas na superfície daquele material. Logo após, elas ficam na superfície daquele material até aquele material entrar no campo gravitacional de um planeta e colidir com ele, digamos assim, e vai fazer um enriquecimento de matéria orgânica que aconteceu aqui um tempo atrás. Um tempo atrás é boa, né? Falo como se fosse ali. Mas, enfim. Vamos uns Ah, 20 anos atrás aqui. e o mecanismo de formação e de sobrevivência dela é simples. Olha para você ver. No espaço, as moléculas ficam mais estáveis. Eita, o Hércules falando, um herege do mal aqui. Hércules, por que que elas ficam mais estáveis no espaço? Porque não tem uma atmosfera que vai reagir com elas. Ah, É perfeito, por isso. perfeito, perfeito. Então, quando você não tem um ambiente oxidante ou redutor, a molécula tende a permanecer naquele estado. O maior perigo é radiações solares, ventos solares muito fortes, ou questões de colisão com outros corpos que podem gerar energia, né, de impacto e Sim. mudar um pouco. Mas essa é mais coisa, então ela vai ficar mais estável porque não tem um ambiente rico quimicamente para ela reagir, então ela vai ficar daquela forma, e aquela forma, obviamente, é a mais estável, porque é as que são encontradas, né? E o que que é o barril de Darwin que eles ficavam repetindo infinitamente lá pra encher a nossa paciência, encher o Ah, saco? é o tambor de Darwin, Tambor de esse Darwin. é o que o Eberle fala, esse conceito, assim, por exemplo, de você pegar, de fazer as condições. O Eberle, ele acha, é assim, ó, o pessoal do DI, eles não são desonestos, né? Eles são um pouco desonestos, Alguma só são um coisa pouquinho, desonesto, bem pouquinha só um coisa, não pouquinho, né? muito. Porque assim, mano, eles dizem que mesmo que você prove a biopoese no laboratório, só comprova o design inteligente, sabe por quê? Porque foi um ser inteligente que colocou os reagentes, sim, tá essa daí. E ele chama de tambor, porque ele mistura as coisas e é um contexto, é Darwin fazendo aquilo dali num tambor. Essas coisas, proteção, moléculas no espaço, é assim, tá? Por isso que ele pega o contexto todo, é sopa ácida escaldante, tambor, sonhos delirantes de uma noite de verão com ET de Varginha, que eu acho que ele viu lá no Unicamp, enfim. Tem uma coisa. Aí, esse é o contexto deles, tá? E Aham. o problema do design inteligente é que, cara, tipo, eles são puta contra a biopoese, né? Que nem eu digo, eles odeiam a biopoese. Só que, ao mesmo tempo, se a biopoese é provar verdadeira, só comprova o design inteligente. Eles Isso que é não muito têm, é tipo legal. assim, é win-win, né? Eles ganham de qualquer jeito, né? É uma Uhum. coisa assim, tipo, não tem como perder, eu não vou perder essa daqui. Não, eles nunca perdem, né, cara? Ai, isso É me aquela irrita. história, né? Tipo, você prometeu um milagre para a pessoa, não aconteceu, a pessoa morreu, Deus não quis. Exatamente. A gente falou isso aí da história da Olive que morreu lá. Vamos dar uma lida nos comentários então aqui, muita gente participando aqui. Até porque é um papo muito mais cabeça do que a gente normalmente faz aqui, a gente não tá reagindo ao Cogos, então é uma coisa mais cabeça. Eu achei que talvez não ia ter tanta gente, mas teve bastante gente acompanhando. Muita gente dos nossos membros gosta muito de ti, muita gente falou, pô, gosto muito dele, gosto do papo dele, a Sharon falou aqui. Ah, então vamos lá. O Aprender Desenhando disse: eu pessoalmente acho muito improvável vida baseada em silício. É possível reproduzir, tentar criar vida em laboratório com o silício? Olha, é possível, só que é extremamente improvável. A verdade é que Até porque ela vai nascer e vai querer matar a gente. Então não façam isso, né? Não sei. tem uma coisa que é muito mais legal que isso, que eu vou falar para o pessoal pesquisar aí, que é uma coisa chamada vida espelho. O que que é a vida espelho? Vou dar um conceito melhor. O do silício, vou acabar com essa história rapidinho, né, para o pessoal. Não, eu não gosto de alimentar o pessoal muito. É legal a ideia de nós pensar, é possível, não posso negar, Uhum. mas ao mesmo tempo é de uma improbabilidade gigante. Hum. Como a gente falou, o carbono é muito mais provável. E o carbono, nós já estamos tendo uma grande dificuldade da reprodução da vida em laboratório de Ah, carbono. sim, aham. Então, se você tem uma grande dificuldade com o elemento que é mais maleável, com o elemento Uhum. que é mais. Aqui na Terra é muito mais fácil esse processo, com silício eu diria assim: vamos desistir disso, vamos deixar para o Sacani alimentar o pessoal lá para fazer as palestras dele, mas infelizmente não vai rolar, sabe, pessoal? Se rolasse vida baseada em silício, seria algo extremamente rígido. Mas, Hércules, por que que você diz que isso é improvável? Vou dar alguns argumentos. Nós conhecemos a vida baseada em carbono, nós conhecemos o metabolismo, a replicação, DNA, RNA e tudo dela.
Mesmo conhecendo toda ela, nós não conseguimos reproduzir ela Sim. enquanto vive em laboratório ainda. E vejam bem, o silício é apenas uma especulação. Nós conhecemos toda uma vida estruturada, todo um composto, a função de cada um, o que eles fazem, o que interage, qual foi a função evolutiva da vitamina C, as proteínas, os ribossomos, as mitocôndrias, endossimbiose. Conhecemos isso, mas não conseguimos reproduzir a base de carbono que a gente conhece de monte. Imagina de silício, que é apenas especulação, né? Ah, Nisso daí, até eu que sou bom até em conceitos químicos teóricos, estaria totalmente perdido se iniciasse tentando, inclusive. A maior parte dos químicos, inclusive, a gente sempre para nessa parte da hipótese das moléculas se ligando. Porque nem o químico faz uma ideia do que seria um metabolismo de silício. Não, não, a gente não faz ideia, isso é verdade. Mudaria todo um delta-I lá, mudaria o metabolismo, mudaria o processo de troca entre da célula. A célula teria um peso maior se fosse uma célula. Teria influência maior da gravidade. Cara, a gente não faz a mínima. Essa é a verdade, tá? Mas deixa o pessoal alimentar lá, os vamos manos ficar com achinhos. carbono. Vamos ficar com carbono que a gente já sabe. Deixa o Vamos silício ficar com pra o lá. Carbone. Vamos deixar os manos brincar de The Walking Dead lá no outro É. lugar. Lá. E vamos deixar sem vida de tungstênio também, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, não é muito legal. Tem um episódio de Simpsons que eles eles encontram um fantoche numa loja. E aí ele diz assim, não, eu não sou um fantoche, eu sou uma vida alienígena e eu me alimento de tungstênio. Aí eles, hã? E aí ele sai atrás deles, tungstênio, tungstênio. Isso marcou minha vida de uma forma que quando eu entendi o que era tungstênio, eu me mijei de rir. Caramba, que legal. É Muito muito massa. engraçado essa parte. E ele também falou assim: o carbono é simplesmente bom demais para montar uma diversidade absurda de moléculas orgânicas diferentes. Não vejo o silício como ganhando. Se tiver fumarolas alcalinas em Europa. Ah, tá, aqui já é outra coisa. Se tiver fumarolas alcalinas em Europa, é possível que tenham organismos quimioautotróficos. E exatamente isso. Que é Doideira. mecanismo, você pode ter um mecanismo que se alimenta de moléculas externas, né? Inclusive, as possibilidades de origem da vida, trabalha que eram os fermentadores, tá? Eles se alimentavam de moléculas orgânicas do meio e fazia a fermentação. Então, é esse processo, tá? Uma das hipóteses, dos primeiros tipos de vida, os primeiros micro-organismos. E eu não estou falando do próprio protobionte, aí já seria uma vida, micro-organismo um pouco mais evoluída em relação à origem da vida. Mas E tem se, e várias se- hipóteses. e se a gente tá falando. Agora pensando aqui, tu tava falando da questão da reação, né? A faísca ali, ou enfim, a coisa que dá início à reação. E na verdade a gente pode aplicar não só pro início da vida, mas também pro início do universo, né? Sim, sim, você poderia, por exemplo, ter uma questão na física, né, que o pessoal até eles buscam, né, essa questão de início do universo, qualquer coisa que teria desencadeado o início, eu não sei o termo que eles usariam, até a maior parte deles não sabe o termo, né, É, o Big que é mais Bang especulação do que origem da vida, né? Porque é é pura mais, teoria, né? é muito, porque ali realmente, né, a origem da vida, que nem eu digo pro pessoal, a origem da vida é um bom modelo, porque você tem um laboratório, você tem observações geoquímicas, você tem observações geofísicas, você tem disco de formação protoplanetária, você conhece como é que era o Sol no passado, como é que era a Lua a princípio. Então, a origem da vida, ela é algo bem consolidado, ela é um modelo muito bom. A gente pode não ter o protobionte, mas você já tem, por exemplo, essas gamas de moléculas, de mecanismo, de propostas de mecanismo, de metabolismo, de ferro e enxofre, de síntese de proteínas, tudo das proteínas já maiores, que não muda o sítio catalítico delas, que depende mais da forma, e que você muda um aminoácido de forma aleatória, ela não perde a sua estrutura, ou seja, a estrutura não é específica para aquele tipo. Então, a gente já tem vários estudos, ou seja, a origem da vida já é um bolo quase completo, que falta a parte do centro dele, a cerejinha lá. É só isso, seria mais ou menos assim, sabe? Pra coroar o bolo, né? Isso. O Aprenderiziano aproveitou e também disse assim: eu gostaria de perguntar para o professor Hélio sobre decaimento do urânio. Francesco me sacaneando. Ai, tomar no cu. Se você visse o mecanismo que eu reagi na última live minha lá, que o Marcos Eberle inventou para dizer que o Urano decaía para Eberle foi boa. Né? Que Tu fez para live no decaía para YouTube? Tu Eberle. fez live no YouTube? Eu fiz live no YouTube, tá Ah, eu lá vou o dar uma último olhada. react que eu fiz dele, mas Eu vou dar uma cara, olhada, vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. cara, o Marcos Eberle não sabe química. Ah! Que droga, né, meu? Ele é especialista em que área mesmo? Ele tem uma área específica, né, que ele é bom. É espectrometria de massas. É uma área que você tem um equipamento, é um equipamento muito bom, muito caro,
que ele pega moléculas orgânicas e ele acelera contra um detector, ele faz ela se fragmentar, e aí ele bate lá no detector os fragmentos dela, tá? E aí você faz a reconstrução da molécula e você descobre qual é a estrutura química daquela molécula. É um dos equipamentos de mais alta qualidade que a gente tem na química. É o espectro de massa. Até por isso que ele conseguiu vários artigos, porque quase ninguém tinha aquele equipamento no Brasil quando ele Pois tinha é, essa. imagino. É, porque tu vê que assim, em algumas partes, assim, ele é muito fraco em muitas partes do próprio, supostamente, a área que ele deveria dominar, né? Ele E aí deveria tu. dominar mais química, bem mais. Pois é. Muito doido isso. E ele usa isso como carta de autoridade, né? Ele usa claramente como carta de autoridade. Porque, tipo assim, eu sou formado em química e a galera, então tá, então tudo que ele fala sobre química deve ser verdade, né? E a quantidade de erro que eu já achei dele brincando, assim, eu nem fico achando erro, mas a quantidade. Na última Mas é live, pessoal, foda. olha lá, quantidade, cara. É Nossa. incrível, coisa básica. O Nunes fez uma pergunta legal aqui. Qual fantasia ficcional tu acha que é mais acurada? Por exemplo, ele citou Dungeons and Dragons, mas qual que tu acha que seria? Até vou pegar se eu acho o livro aqui, mas pode ir falando. Tá, a fantasia ficcional seria, por exemplo, em relação à origem da vida, uma forma assim, ou... Pode ser sobre a origem da vida, pode ser sobre alguma questão de química também que tu acha que é legal. Que Tá, acerta bem, fantasia. assim. Cara, a ficcional que eu gosto, eu sou fã do Alien, né? Ah, sim, é Então, verdade. É eu verdade. sou fã do Alien Oitavo Passageiro. Então, você vê, claro que, né, pessoal, por exemplo, por que que o filme do Hércules agora vai destruir a cultura pop, né? Hércules, por que que o filme do Alien Oitavo Passageiro não faz sentido? Porque eles colocariam, por exemplo, os ovos dentro da barriga do ser humano, né? E daí ele nasce um alien. Mas se eles não conheciam o ser humano, como é que isso dá certo? Ponto um. Se não tinha seres humanos no planeta deles, não daria certo nunca, porque isso é um processo evolutivo, né? Então, não fazeria sentido. Mas eu gosto muito, por exemplo, do formato do xenomorfo menor. Só que eu imaginaria ele muito mais parecido com um caranguejo, muito mais forte, e eu fazeria uma fanfic de possibilidade de vida fora da Terra, ser algo desse tipo, uns artrópodes, algo mais parecido com Entendi, esses. aham. Uma lagostona Então, gigante. isso eu sempre vou dar dica pro pessoal. Pessoal, se vocês fizerem fanfic de vida fora da Terra, sempre façam com seres pequenos. Por quê? Não é fanfic com coisa pequena não, tá, pessoal? Essa é fanfic com seres pequenos. Por quê? Porque quando cai um meteoro, ou tem eventos assim, os grandes é que se dão mal. Porque eles precisam de mais alimentos e eles Real. ocupam uma área maior, facilitando com que caia a pedrinha na cabeça deles. Então, assim, ó, quanto maior você é, maior é o alvo e mais comida você precisa. Mas Então, tem uma parada interessante no Alien, porque daí depois eles começaram a voltar, né? Nos filmes mais anteriores, o uhum, Prometheus e tal, eles começam a explicar por que que é assim, né? Então tem uma gosma, não sei se chegou a ver Prometheus e os outros que eu vieram vi, depois. E tem aquela eu gosto gosma, muito. né? E aquela gosma se transforma. Quando eles absorvem no corpo deles, elas meio que, tipo, se adapta, né? E transforma. Uhum. E aí tu começa a ver que, tipo, cada pessoa que o bicho contamina vira um bicho diferente, vira uma coisa diferente. Então, nesse último. Ali faz mais sentido. Aí ele começou a meio que tentar explicar, assim. Tanto é que no Romulus agora, não quero dar spoiler, mas ele infecta uma mulher grávida. E aí o negócio completamente escroto que sai dali de dentro, né? Mas agora que tu falou uma coisa interessante, né? Tu disse, ó, quando o meteoro cai, os menores sobrevivem. E esse livro que eu li aqui, que eu gosto muito, que é o Children of Time, eu não sei se tem em português ainda. Eu comprei nos Estados Unidos quando a gente foi viajar lá. É Crianças do Tempo. Cara, esse ganhou até o Arthur C. Clarke, que é um prêmio de ficção científica. Muito bom esse livro. E ele fala sobre uma parada que é muito tricky, é tipo assim, a humanidade decidiu que ela quer colonizar planetas. Ela quer fazer, quer expandir a humanidade pelo resto do mundo, pelo resto do universo. Só que quando eles foram fazer isso, eles estavam tendo uma guerra contra uma facção religiosa, e a facção religiosa sabotou o plano e explodiu praticamente todas as arcas que eles tinham criado. Mas o que eles tinham feito antes? Eles tinham não sei se polimerizado, mas eles tinham polinizado os planetas que eles achavam que eram bons para serem como é que eu posso dizer? Para serem colonizados. Então o que eles fizeram? Eles largaram elementos lá que eles acreditavam que seria bom para criar uma vida próxima da Terra. E aí, nesse planeta que se passa a história, começou a surgir os animais, assim. Então tinha uma aranhazinha pequenininha, tinha formigas e tal. E eles, a ideia deles era o quê? Era fazer com que tivessem símios
estilo humanos, assim, eles iam largar criações para serem tipo símios, para que eles pudessem usar os símios como mão de obra para colonizar os planetas. É uma coisa doida. E aí, o que eles iam fazer? Eles iam largar um gás nesse planeta e esse gás ia fazer com que. Ia ser um agente que eles descobriram que ia fazer com que aqueles animais ficassem inteligentes. Ao longo de ao longo de alguns milênios de anos, de séculos, quando eles chegassem lá para colonizar o planeta, aqueles bichos estariam aptos a trabalhar. Só que caiu. Um dos pedaços da nave caiu naquele planeta e matou todos os símios. E sobreviveu a aranha. E a aranha foi contaminada por isso. E a aranha começou a ficar inteligente. E aí toda a sociedade se mostra num processo de evolução onde as criaturas inteligentes daquele planeta são aranhas. E aí a história vai se desenvolvendo enquanto a humanidade está decaindo, porque não sobrou quase nada da humanidade, a humanidade destruiu o próprio planeta. As aranhas estão evoluindo num compasso maior, assim, e tentando... Cara, é maluco esse livro. É maluco, mas é uma das coisas mais legais que eu já li nos últimos anos, assim. É muito complexo. Fica a minha recomendação aí. É muito bacana, né? Essas partes eu gosto, é a panspermia induzida, isso que muito legal. Isso aí. E aí é muito mais que eles chegam num planeta que eles fizeram isso, porque eu não quero spoilear muito assim pra quem quer ler a história, mas enfim. Mas eles chegam num planeta e deu merda e o planeta ficou tomado de fungos. E eles não conseguem pousar no planeta, eles não podem colonizar o planeta. Aí eles têm que ir embora. Que massa. É bem doido. Tá, eu vou finalizando aqui pra também não te tomar mais muito tempo. Deixa eu ver quem é que mais tá falando aqui. O engraçado é que pelos chips o sonho é sair do silício e ir para o carbono. Que pelos chips? Como assim, Horácio? Ele tá falando que hoje em dia você tem a tecnologia dos chips, né? Os chips, os processadores, Ah, sim, você sim, sim, utiliza sim, sim. silício como semicondutor. E aí, depois da descoberta do grafeno e desses materiais que têm a baixa resistência da difusão de elétrons, eles estão querendo voltar algum deles para a parte do carbono também. Ah, entendi. Tá. O Eberlin não sabe de algo, ou seja, você gosta de anjos e demônios e aquela brisa da antimatéria? O Cauê perguntou. Mas eu acho que antimatéria é física, né? Daí não é química, A né? antimatéria é conhecida como matéria exótica. Por exemplo, a antimatéria, ela existe, tá, pessoal? Você tem o pósitron, que é a antimatéria do elétron. Então, a antimatéria, ela foi prevista por Paul Dirac, numa equação dele, e depois ela foi detectada no acelerador de partículas e alguns decaimento nuclear também, tá? Hum. A antimatéria existe. Matéria escura, não sabemos a composição, A mas matéria escura ainda não se sabe, né? Pois é. Mas não é a mesma coisa, duas coisas diferentes, né? são duas coisas diferentes. A antimatéria ela tem um apelido de matéria exótica também. E o Felipe Melo terminou com uma pergunta muito leiga. Toda energia que faz o nosso corpo funcionar é gerado pelas mitocôndrias? Você tem boa parte da energia, por exemplo, assim, da nossa questão, são energia que vem do sistema celular. Então, assim, as mitocôndrias são majoritárias, são as nossas usinas, né, de ATP, é onde ocorre, por exemplo, o ciclo de Krebs, que é aquela reação que você vai lá, processa, tira o ATP e ele se torna energia para o seu corpo, digamos assim. Então, sim, você tem as mitocôndrias que fazem o trabalho, assim, você tem até a questão do DNA mitocondrial, a idade dele que o pessoal do criacionismo fez tudo aquilo, né? Uhum. Mas você tem, por exemplo, majoritariamente, a nossa energia é provinda, por exemplo, de mitocôndrias, tá? Perfeito. Gente, é isso aí por hoje. Vamos finalizar aqui. Obrigado, Hércules, por essa disponibilidade de conversar com a gente. Aí vamos marcar uma hora no TikTok lá pra conversar com a galera. Vamos? Tava aqui um pouquinho antes de vir pra cá, tava no TikTok, mas eu acho que no TikTok é legal, porque daí eu te convido como host, é mais fácil o pessoal te clicar e seguir ele também. Isso. E tu dá uma crescida lá também. Mas obrigado aí pelas informações e, cara, vamos lá, né? Que tu tem alguma mensagem final pra galera aí? Eu vou agradecer o pessoal pela interação que eles fizeram, pela paciência que eles tiveram de ficar aí. E o cachorro do vizinho já está O meu começando a também ficar tá, o meu doido. vive latino aqui também. Mas aí, então, eu vou agradecer a todos. Peço que quem tiver interesse de me acompanhar o trabalho lá sobre ciência e sobre coisas mais leves também, que eu faço umas lives bem de boa, né? Eu troco ideia com o pessoal aí. Sejam bem-vindos. Tamo junto. Eu agradeço muito ao espaço aqui no canal Miss e Maria. Eu adoro muito o Eu que trabalho dele. agradeço, eu que Eu agradeço. agradeço a parceria. E eu gosto muito de papos descontraídos assim. E com certeza a gente pode fazer várias vezes. Só me convidar que a gente está aí. Eu gosto muito disso e agradecer ao povo do chat aí também. E a todos que vierem aí. Tamo junto, meus queridos. Vamos marcar um react de galera da próxima vez que o Eberlin for no podcast, vai ser legal.
Vamos sim. Isso vai ser engraçado. Vai. Então tá, obrigado, Hércules, pessoal. Boa noite pra vocês. Voltamos quinta-feira com live do canal Miss e Maria, aqui com a Maria junto também daí, Reacts novamente. Beijo no coração. Tchau.